Antes da gente se empolgar para iniciar o orçamento, abrir a planilha, iniciar o levantamento dos projetos, calma, a gente deve primeiro dar um passo atrás. Existem informações que são muito importantes que a gente precisa ter inicialmente para elaborar um bom orçamento. E isso só é alcançado com um bom estudo preliminar do projeto. Quando a gente fala sobre projeto aqui, a gente não está apenas falando sobre uma planta baixa de arquitetura, uma prancha estrutural, um projeto elétrico. O PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, dentro do seu guia PMBOK, que é um documento onde o PMI traz boas práticas, diretrizes e as definições, tudo relacionado à área de gestão de projetos, ele define projeto como um esforço temporário, ou seja, possui início, meio e fim, que é empreendido para criar um produto, um serviço ou atingir um resultado ou objetivo exclusivo. Ou seja, projeto aqui envolve o empreendimento como um todo, tudo que influencia ou é influenciado pela obra. Então, o estudo preliminar do projeto está relacionado ali em buscar entender informações como o tipo de obra, o local onde essa obra se encontra, o seu porte, seu padrão de acabamento, é popular, é de médio padrão, alto, de luxo, qual é o público-alvo que esse empreendimento quer atingir. Agora sim, estudar as plantas do projeto, entender a arquitetura, sua metodologia construtiva, vai ser estrutura de concreto armado convencional, vai ser alvenaria estrutural, estrutura metálica, paredes de concreto, vai ser uma estrutura mista. Vamos buscar entender a disposição dos pavimentos, saber se o memorial descritivo já está concluído, se é bem detalhado, isso é muito importante. E, além disso, compreender as particularidades e os desafios do empreendimento, como, por exemplo, detalhes arquitetônicos ou estruturais mais diferenciados que podem dificultar ali a execução, área de lazer, infra de condomínio, elevadores, quantos são, quantas paradas, etc. É fundamental que essas informações elas sejam obtidas junto à construtora no que chamamos de reunião de alinhamento ou reunião de coleta de requisitos, porque cada construtora ela vai ser diferente uma da outra. Cada uma vai possuir uma estrutura própria, processos próprios, e além desses itens que eu mencionei anteriormente, a gente também precisa entender certas características intrínsecas da empresa e do projeto, como o escopo do empreendimento, o escopo são as atividades que serão executadas. O não escopo também é muito importante. O não escopo seriam as atividades que estão relacionadas ao projeto, mas que não serão executadas. Buscar saber ali se a construtora já possui objetivos de prazo e custo para a obra, e aqui estamos falando do estudo de viabilidade financeira. Entender como que será feita essa divisão de mão de obra, onde que a construtora vai alocar mão de obra própria, onde que ela vai terceirizar os serviços, como que é a jornada de trabalho, quais são os critérios de medição para os terceiros, como que é o acesso de maquinário para o canteiro, como que é a logística interna dentro desse canteiro como um todo, e entender também como que é a disponibilidade dos insumos na região, como que é a logística de entrega dos fornecedores locais, qual é a distância média desses fretes e quais são os desafios dentro dessa logística. E para obter todas essas informações, desenvolvemos um checklist de coleta de requisitos que vai nos guiar durante essa reunião de alinhamento. Nesse checklist, nós podemos aqui entrar com todos os dados da obra, então a cidade, a área construída, a metodologia estrutural que vai ser aplicada nessa obra, seu status, data de início, previsão de término, seu prazo de execução. Entramos aqui com os dados sobre o padrão e acabamento da obra. E esse questionário, ele realmente funciona como um guia para essa reunião. Temos aqui todos os itens que questionamos a construtora durante esse encontro. Então, os projetos, quais já estão concluídos, quais ainda estão pendentes, o memorial descritivo já está finalizado, ele é bem detalhado, já foi feito algum estudo de viabilidade financeira, quais são os softwares externos que a construtora utiliza, o Cienge, o Prevision, por exemplo. Tentamos entender se já existe a implantação de alguns processos de controle de gestão nas obras da construtora, então o controle financeiro, o controle de estoque, o processo de solicitação de compra, e caso já exista esses processos, nós entramos aqui no questionário. Em seguida, partimos para as informações sobre o orçamento, então temos aqui um checklist padronizado, onde temos todas as etapas de obra e alguns serviços dentro dessas etapas, e de acordo com a obra, nós vamos marcando aqui o que vai ser executado de fato ali para a gente poder levar para o orçamento. Então, dentro de serviços preliminares, por exemplo, temos aqui o tapume, com compensado e com telha metálica, temos a limpeza manual do terreno e a limpeza mecanizada, demolição de estrutura, demolição de alvenaria.
a gente vai marcando os serviços que a construtora apontar ali que serão executados na obra. Edificações provisórias, movimentação de terra, contenções, fundações, estrutura. Isso vai até a limpeza final de obra, onde passamos etapa a etapa, vamos questionando, vamos discutindo ali junto à construtora o que será executado. Em alguns itens, a gente tenta detalhar também qual é a especificação daquele serviço. Por exemplo, revestimento de fachada, temos aqui emboço. Vai ser realizado o emboço da fachada? Quantos centímetros? Qual vai ser a técnica utilizada? Então, temos aqui um espaço também para a gente entrar com essa informação, porque quando a gente for iniciar o orçamento, esse documento ele vai facilitar muito esse processo de construção da estrutura do orçamento, a definição ali dos serviços, das composições. Então, todas as informações detalhadas sobre o orçamento já vão estar aqui nesse documento e a gente vai coletar todas essas informações junto à construtora nessa reunião de alinhamento. Temos aqui em seguida também a parte de planejamento, então tentamos entender ali se a construtora já possui algumas datas, alguns marcos de entrega intermediários em mente, se já existe algum banco ali de dados sobre produtividade da mão de obra e junto à construtora também construímos esse sequenciamento dos serviços de obra. Separamos aqui algumas colunas, serviços de estrutura, serviços internos e serviços externos, e ali junto à construtora a gente vai debatendo, tentando esquematizar esse sequenciamento de serviços ali no empreendimento. Por fim, temos uma parte aqui também muito importante que é de pendências, onde alocamos ali todas as pendências de entrega que ainda existem no momento que a gente está realizando essa reunião. Então, projetos e quantitativos, quais ainda estão pendentes, quem é o responsável, qual é essa data de entrega. Se a obra ali já estiver em andamento, a gente também busca ali essas informações de gastos, de serviços que já foram executados. E também temos ali a parte de preços e cotações que a construtora já pode ter realizado. A gente também vai em busca desses dados para trazer aqui para o documento. Então, nesse primeiro momento, o nosso objetivo é identificar as informações necessárias para compreender o empreendimento como um todo, entender a estrutura, entender o funcionamento da empresa e aí sim podemos iniciar a elaboração do orçamento.